Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai aprender algo diferente. Não vai ser sobre fio de malha, hoje vai ser sobre amigurumi. E a peça que eu trago para vocês hoje é esse polvinho com os tentáculos coloridos, tá? Você pode fazer com o tentáculo todos da mesma cor, tá? Ou fazer ele coloridinho assim, que chama bastante a atenção das crianças, tá joia? Esse daqui, eu fiz alguns com tentáculos a mesma cor, no caso aqui o amarelo, mas em tons e texturas diferentes. Porque esse amarelo da ponta, ele é o amarelo da amigurumi tradicional. E esse daqui é o amigurumi soft, que ele é mais macio, tá? Aqui também eu tenho... Cadê o outro colorido? Aqui, ó. Ele é todo de uma cor e só aqui a pontinha que tá em outra cor. Por que eu fiz isso? Porque os tentáculos normalmente eu utilizo sobrinhas de fio para fazer. Então acaba que alguns ficam mais coloridos do que os outros. Tá joia? Você pode colocar isso em prática aí no seu polvinho também, tá? Então, agora a gente vai aprender a fazer os tentáculos. Lembrando que o polvo, ele tem um total de 7 tentáculos, tá? Se você quiser fazer polvinhos menores, você pode fazer também com menos tentáculos, mas o tradicional é com 7, tá? Esse daqui que eu trouxe para apresentar para vocês, ó, ele tem esse cor-de-rosa com todo o tentáculo no soft, esse amarelo que ele tá mesclado soft e tradicional, esse outro rosinha mais claro, todo em tradicional, um azul claro, esse laranjinha, o verde e o azul escuro, tá? Se você quiser fazer um polvinho para menina, se for uma encomenda, você pode fazer ele com vários tons de rosa nos tentáculos. Se for menino, vários tons de azul. Aí você utiliza a sua criatividade, tá joia? Então vamos começar? Para fazer o amigurumi, eu gosto de utilizar a agulha de 2,2 milímetros. Essa daqui é da Tulipe. Você pode utilizar também a agulha número 2 da Círculo, ou de qualquer outra marca, ou a 2,5. Tudo vai depender da tensão do teu ponto, tá joia? Tesourinha, tá? Agulha de tapeceiro para fazer a finalização depois na cabeça. E os fios que você vai utilizar, tá joia? Esse daqui eu vou começar com o fio soft, tá? Pra mostrar pra vocês como que eu faço a troca de cor dos fios. Eles sempre dão essas emboladinhas, mas isso daqui é normal, tá bom? Como eles estão fora do novelo, é comum isso acontecer. Então, vamos lá. Os 7 tentáculos, ó, eu já fiz aqui 6 tentáculos, tá? Todos coloridinhos, que eu vou fazer outro bem parecido com aquele que eu apresentei pra vocês. Eu já tenho um tentáculo verde, um nesse azul bem clarinho, outro amarelo, um com 2 tons de rosa, ó. Aqui ele tá um pouquinho mais claro, aqui um pouquinho mais escuro, tá? 2 tons de azul nesse daqui, na verdade 3. Tem um miolinho aqui, que é as correntinhas com esse azul mais claro, um azul médio e um azul mais escuro, e esse tentáculo todo no soft, tá? O bacana de você ter essa troca de textura é que quando a criança pôr na mãozinha, ela vai sentir, tá? E agora a gente vai fazer o nosso último tentáculo, tá? Eu vou utilizar esse fio soft para fazer a base dele até acabar, porque, ó, ele tem pouquinho. E depois eu vou incluir esse outro fio tradicional da amigurumi, tá joia? Então, vamos começar. Todos os tentáculos, nós vamos fazer com 50 correntinhas, tá? Então, você deixa aqui, ó, 4 dedinhos de fio, pra gente poder fazer a costura depois no polvinho, tá? E aí, você vai fazer o seu nozinho inicial. Fecha bem ele pra não soltar. E 50 correntinhas, tá? Até aqui sem segredo nenhum. Eu vou fazer as minhas 50 correntinhas e aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Olha só, já estou aqui com as minhas 50 correntinhas, tá? Agora eu vou fazer mais uma correntinha só pra gente poder virar,
Então, o total, na verdade, são 51 correntinhas, tá joia? Só rapidinho, pessoal, se você tá achando legal a ideia desse novo vídeo do polvinho, já deixa o seu joinha e se inscreve no nosso canal e deixa seu comentário o que você achou dessa peça, tá joia? Agora, o que a gente vai fazer aqui nesse tentáculo? A gente vai contar aqui, ó. A partir da agulha, tem essa correntinha aqui que a gente fez. A gente vai vir nessa, tá? Tem pessoas que fazem aqui o ponto, nessas perninhas. Eu gosto mais de virar essa correntinha que a gente fez. E aqui atrás, ó, ela tem uma terceira alcinha. Tá vendo aqui? Ó, vamos de novo aqui, ó. Primeira correntinha, segunda correntinha, tá? Você dá uma viradinha, você já vai ver a terceira correntinha aqui atrás, ó, a terceira alcinha, desculpa, a terceira alcinha dessa correntinha aqui atrás. Aqui, pegou essa alcinha, agora a gente vai fazer 3 pontos baixos em cada correntinha que nós fizemos. Então, são 50 correntinhas, mais uma pra gente virar. Opa! Então, a gente vai ficar com um total de 150 pontos baixos, sendo 3 pontos baixos em cada correntinha que nós fizemos. Tá joia? Isso, o porquê que a gente faz 3 pontos em cada correntinha? Para dar esse formatinho aspiral. Se a gente colocar um ponto baixo em cada correntinha, ele vai ficar algo reto. E a gente não quer isso, um tentáculo, ele é circular, ele é em formato aspiral. Então, a gente vai fazendo aqui, ó, 3 pontos baixos em cada correntinha. Eu prefiro pegar nessa alcinha aqui de trás. Se você não gostar de fazer trabalhos na alcinha de trás, ou se você ainda tá iniciando e não conseguiu visualizar, você pode fazer na alcinha na frente também, tá? Fica a teu critério. Tudo como eu disse lá nos outros vídeos de fio de malha também, porque crochê é crochê, né, pessoal? Você pode utilizar as dicas que eu dou aqui e fazer do seu jeito, tá? Da melhor forma que você acredita que seja pra você, tá joia? Eu vou fazer aqui os meus 150 pontos baixos, tá? 3 pontos baixos em cada correntinha que nós fizemos. E assim que eu terminar, eu retorno aqui com vocês. Pessoal, eu voltei aqui, ó, porque esse fio que eu estou utilizando, que é soft, ele tá acabando. E aí, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a emenda pra aplicar o outro fio, tá? Aqui, eu costumo deixar o tanto de fio que tá faltando pra gente terminar o nosso trabalho. Por quê? Porque aí eu consigo fazer essa escondidinha do fio, o acabamento, tá? Então, aqui eu vou fazer mais... Eu já fiz um ponto. Vou fazer mais 2 aqui, pra gente poder ter mais ou menos o tamanho, ó, do fio que eu quero. Tá joia? Agora, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou introduzir a agulha aqui na correntinha, como se eu fosse fazer um ponto baixo, ok? E aí, eu vou vir com um outro fio, tá? E aí, eu vou puxar ele, vou deixar esse fio aqui, que é a sobra, em cima das correntinhas, e vou introduzir esse outro fio aqui. E aí, eu puxei a segunda alcinha do ponto baixo. Tá vendo aqui, ó? Dá pra gente visualizar pela diferença de cor dele. Essa daqui é a da linha que a gente já estava usando, e essa aqui é a nova linha que eu vou introduzir agora. Esses 2 restinhos do fio, tanto do que acabou quanto que vai começar, eu vou deixando eles aqui e vou já enfiando eles pra dentro dos pontos. E aí, a gente continua fazendo os pontos baixos da mesma forma, só que sempre com essas 2 sobrinhas de fio por dentro do ponto, tá?
vou fazer aqui mais uma vez com vocês, ó. Você vai introduzir aqui a agulha pra fazer o seu ponto baixo. E esses 2 fios de sobra vão ficar aqui, ó, entre a agulha e o fio. Tá vendo? E aí, você vai fazer o ponto baixo deixando esses 2 fios aqui dentro. Ó. A gente acha que é complicado, mas depois que a gente faz o primeiro, a gente vê que não é tão difícil, tá? Ó. E aí, sempre uma dica que eu vou dar pra vocês. Sempre que vocês forem fazer os tentáculos, conforme vocês fazem cerca de 4, 5 correntinhas aqui, né? Então, vai ser em média de 15 pontos, você vai dando uma torcidinha, porque ele tende a fazer o sentido contrário, ele tende a fazer isso aqui, tá? Então, para não ficar desengonçado o seu trabalho, você já vai enrolando ele no sentido que você quer que o tentáculo fique, tá joia? Então, agora eu vou finalizar aqui continuar fazendo os 3 pontos baixos em cada correntinha, como a gente já havia fazendo. E já vou aproveitar para ir escondendo esses 2 fiozinhos aqui, tá joia? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pessoal, voltei com vocês, ó. Aqui eu vou fazer a última correntinha. E aí, eu vou fazer ela da forma normal aqui, ó. Os 3 pontos baixos que nós havíamos já combinado. Ó o que acontece, pessoal. Se você não vai torcendo o seu tentáculo, tá? Não se preocupem com isso daqui não, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vocês fizeram os 3 pontos baixos aqui na última correntinha, agora a gente vai fechar esse tentáculo. Como que eu faço? Você ficou com uma laçadinha aqui na agulha, correto? Você vai puxar esse fiozinho aqui que a gente deixou, lembra aqueles 4 dedinhos que a gente deixou de fio? Você vai puxar ele aqui pra dentro dessa argolinha, tá? E puxou os 2 aqui. Agora, você pode vir aqui, eu costumo deixar, ó, algo próximo da mesma quantidade de fio, tá? Fica mais fácil depois pra gente arrematar. Cortou esse fio, e aí aqui a gente vai dar 1 ou 2 nozinhos, tá? Fica a teu critério. Eu gosto de dar 2 pra deixar ele bem firme, tá joia? Agora aqui, essas pontinhas aqui, ó, foi a sobra dos fios que a gente deixou, que a gente tava colocando por dentro do ponto. Como que a gente faz? Ali tem alguns também que eu vou ter que fazer isso depois. Você vem aqui, dá uma puxadinha, não puxa com muita força, porque senão ele vai engrunhar todo o seu trabalho, tá? Dá uma puxadinha só e corta. E aí, você dá outra puxadinha, só que no sentido reverso agora, pra esse ponto entrar aqui dentro, tá? Agora, aqui é a mesma coisa, você vai dar uma puxadinha nele e vai cortar bem rentezinho. Esse aqui é lixo. E agora você vai terminar de ajeitar aqui o seu tentáculo. Prontinho. Nosso tentáculo está pronto, tá joia? Agora, pessoal, a gente vai começar a tecer. Você reserva, tá? Você já faz os 6 tentáculos, tá? Os 6 não, 7 tentáculos. E reserva eles. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa cabeça, tá? Essa cabecinha aqui, em específico, a gente começa aqui por dentro, aqui por baixo, ó, onde a gente vai prender os nossos tentáculos, tá? Aqui, eu havia esquecido de falar no começo do nosso vídeo sobre os olhinhos e o enchimento também que a gente vai precisar, tá? Os olhinhos que eu tô utilizando são esses da Círculo, tá? Eles são do número 8, ó. Número 8, pretinho. Se você quiser trabalhar com outro tamanho de olho ou com outra cor de olho, fica a teu critério, tá? Eu gosto bastante porque eu acho que dá um destaque, tá bom? E aqui a boquinha, ela é muito particular. Se você quiser bordar uma boquinha, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Fica a teu critério da criatividade, tá? Vamos começar a fazer nossa cabecinha, então? Eu vou fazer essa cabecinha na cor lilás, tá? Também aqui, ó, pessoal, eu tenho esse restinho e um novelo fechado, tá? Sempre trabalho com a linha amigurumi para tudo que é voltado para criança.
porque ele é antialérgico, tá, gente? A gente tem que ter uma responsabilidade quando a gente vai trabalhar com produto voltado para criança, que é, a gente não sabe se essa criança ela tem alguma alergia, se ela tem algum problema respiratório. Então, todo material que eu utilizo quando é para criança, eu trabalho com material antialérgico, tá ok? Tenham essa responsabilidade. Porque os papais, eles compram nossos produtos confiando que a gente também tá passando um produto de qualidade, tá joia? Então, eu vou começar aqui com esse fiozinho que já está aberto, tá? Lá quando eu for fazer a emenda, vai ser do mesmo jeito, mas eu repito com vocês aqui, tá? Então, aqui, para começar a nossa cabeça, a gente vai começar com um anel mágico, tá? Faz o anel mágico, prende ele aqui, tá? E aí, dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Agora, a gente segura aqui nesse último ponto que nós fizemos e vai puxando esse fio para fechar o nosso anel. Olha só. A gente vai dando uma ajeitadinha, puxa mais um pouquinho, tudo jeitinho, tá? E aí, a gente vai vir aqui na nossa primeira correntinha, ó. Aqui. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui da frente, ó. Aqui na nossa primeira correntinha. Se você tiver com dúvida qual é a sua primeira correntinha, o que você pode fazer? Solta. Você vem aqui, ó, de trás pra frente. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? Vai colocar aqui. E a nossa segunda carreira vai ser toda de aumento. Então, são 2 pontos baixos em cada pontinho da base. Então, nós vamos ficar com 12 pontos. Já aproveita e já vai escondendo esse fiozinho aqui que a gente puxou do anel mágico. Você vai fazer o seu ponto baixo já com ele aqui em cima, ó. Tá joia? Que aí você vai escondendo. Se você não tiver facilidade de já ir escondendo o ponto, você pode deixar e ir escondendo esse fiozinho depois com uma agulha de tapeceiro, tá? Fica a teu critério fazer isso. Tá? Eu sempre vou lembrar, eu sempre vou dar dicas de como você fazer o trabalho de uma forma mais prática pra você, porque senão depois você vai ter que voltar pra fazer o acabamento. Não precisa. Aqui, ó, já tá preso o fiozinho, sobrou esse pouquinho, deixa ele aqui atrás, tá? Então, aqui a gente já terminou nossa segunda carreira com 12 pontos, que são 6 aumentos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de uma linha de outra cor, ó, é um pedacinho mesmo, tá, pessoal? Coisa aqui, o quê? De 3 dedinhos, ó, pra usar de marcador. Por quê? Tem vários marcadores que vendem nas lojas de armarinho, que são aqueles que parecem um cadeadinho, outros que tem um formato mais ou menos assim, que aí você prende, enfim. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque, pra mim, ele esgarça o ponto, ele deixa o ponto mais aberto. E eu não gosto desse efeito que fica, eu acho que fica meio esquisito, tá? Então, eu prefiro utilizar um pedacinho de fio. Primeiro que é mais barato, né? Porque esse daqui é sobra. E eu não preciso comprar, porque eu já comprei o fio mesmo, então... E aí, eu vou utilizar esse pedacinho. Eu vou colocar esse pedacinho de fio aqui, ó, grudadinho no meu último ponto, tá? Então, a partir daqui, tudo que eu fizer vai ser a terceira carreira, tá joia? Então, aqui, ó, eu grudei ele aqui nesse último ponto que nós fizemos. Então, essa correntinha aqui, ó, já é o primeiro ponto da nossa terceira carreira. E essa terceira carreira, como que a gente vai fazer? Ela vai ser um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, a gente vai repetir isso na carreira inteira. Um ponto baixo sozinho, um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo,
um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Ó, aqui foi o nosso último aumento. Se vocês visualizarem, ó, aqui tá o último ponto que nós fizemos da carreira de baixo e aqui tá nosso último aumento que a gente fez em cima dele. Então, a partir daqui, já é a nossa quarta carreira, porque ó, onde o marcador tá joia? Aí você, se você quiser, você pode deixar ele aqui. Se você não tiver tanta facilidade de enxergar onde tá o final da sua carreira, você tira esse marcador daqui e põe na carreira de cima. Tá joia? Agora a gente vai fazer a nossa quarta carreira, que é 2 pontos sozinhos e um aumento. Tá joia? Pela carreira inteira. 2 pontos, um ponto baixo, 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Um ponto baixo, mais um ponto baixo e um novo aumento. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Esse início, pessoal, ele é bem basiquinho, tá? Esse polvinho, na verdade, ele não tem muito segredo, não, pra confeccionar. Então, se você é iniciante, é uma boa peça para você começar a treinar o seu crochê, o seu amigurumi, tá? Então, aqui, ó, o marcador tá aqui, pegando nesse último ponto. Então, aqui nós terminamos a nossa carreira, tá joia? Puxa o marcador, põe ele na carreira de cima. E agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira, que nada mais é que a mesma sequência da de baixo, só que com 3 pontos. Então, aqui a gente fez o primeiro ponto, segundo, terceiro, e agora a gente vai fazer um aumento. Tá joia? Então, essa carreira vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento. Tá joia? Agora aqui, pessoal, vou fazer o último bloquinho, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, a gente vai mudar um pouquinho o formato dessa base que a gente tá fazendo. Pode tirar o marcador, tá? Ó, deixa eu explicar pra vocês. Vocês conseguem visualizar que ele tá ficando com pontas? Aonde a gente tem os aumentos, ele vai fazendo essa pontinha, tá? Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer uma mudança nessa estratégia para ele não ficar assim, porque o polvo, ele é redondinho. Então, aqui a gente põe o nosso marcador para sinalizar o nosso começo de carreira. E aí, agora, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá? E um aumento. Então, aqui nós temos 2 pontos sozinhos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 4 pontos, porque a carreira de baixo a gente tava fazendo 3 pontos e um aumento. Então, agora a gente vai fazer 4 pontos e um aumento. Então, aqui eu já fiz um primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto. Agora, a gente faz um aumento. E a gente vai repetir isso. 1, 2,
3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Aqui a gente vai ver, ó, nosso marcador ele tá aqui e aqui sobrou 2 pontos. Por quê? Porque a gente já fez 2 aqui no começo, né? Então a gente vai completar esse bloquinho que a gente fez aqui, tá? Então a gente começa com 2 pontos e um aumento, e aí começa 4 pontos e um aumento por toda a carreira, e chega aqui no final só sobra 2 pontos, que é para completar com esses 2 que a gente fez no começo, tá? Olha a diferença que deu naquela parte que tava pontuda. Agora ele já tá mais redondinho, tá? Por quê? Porque a gente mudou a lógica dele de sempre pôr o aumento no mesmo lugar, tá? Isso é bem bacana para deixar a peça mais redondinha, mais em formato de polvinho mesmo, tá? Agora, a nossa próxima carreira, pessoal, não tem segredo. São 5 pontos e um aumento, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos e um aumento. Tá joia? Agora a gente vai fazer isso pela carreira inteira e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, pessoal, terminei aqui a minha carreira de 5 pontos e um aumento, tá? Agora, a gente vai fazer carreira de ponto sobre ponto, pegando apenas nessa alcinha de trás, tá? Então, aqui o que que a gente vai fazer? Normalmente, o pessoal fala assim, ó. Pega só nessa alcinha de trás e faz o ponto. Eu não gosto de fazer desse jeito. Por quê? Porque quando você colocar o enchimento, ele tende a esgarçar esse ponto. Como que eu gosto de fazer? Deixa eu tirar o marcador aqui para não atrapalhar a visualização de vocês. Ó, eu gosto de fazer da seguinte forma. Vocês estão vendo aqui que tem primeira argolinha, segunda argolinha do ponto aqui embaixo, correto? E aqui atrás, ó, ele tem essa argolinha aqui, ó. Deixa eu puxar ela aqui pra cima pra vocês conseguirem ver melhor. Essa argolinha aqui. Então, ele tem, ó, 1, 2 e 3 argolinhas. Tá joia? Como que eu gosto de fazer esse ponto que nas receitas escritas a gente chama de ponto blow? Eu gosto de pegar a segunda alcinha aqui de cima e essa daqui de trás. Da seguinte forma, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, de cima pra baixo. E aí, ela já vai entrar automaticamente aqui dentro desse terceiro ponto. Dessa terceira alcinha. Tá joia? Vai ficar essa alcinha aqui da frente, sozinha aqui. E aí, a gente faz um ponto baixo. Tá? Ó, de novo, põe a agulha de cima pra baixo, ó, ela já vai deslizar pra dentro dessa terceira argolinha, tá? Aqui, ó, ela ficou bem no meio do ponto. Se você não quiser, você tira ela e joga ela aqui pro lado, ó. Tá joia? Então, ficou a argolinha de trás e a de cima do fundo. Tá joia? E aí, você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho que a gente fez na carreira anterior, pegando essas duas argolinhas de trás, tá? A segunda e a terceira argolinha, tá? De vez em quando, ela dá, assim, uma dificultada, essa terceira argolinha,
mas o teu trabalho fica mais bonito, fica mais bem acabado. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui a diferença de você fazer só pegando a argolinha de cima. Tá vendo aqui, ó, eles estão todos bem fechadinhos. Chega nessa daqui que eu fiz só com a alcinha de trás, olha só como ele fica mais abertinho, ele fica mais pra cima e mais abertinho aqui embaixo, tá? Por isso que eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer pegando a segunda e a terceira argolinha, justamente pra dar esse acabamento mais bonito aqui, tá? E aí você vai fazendo isso. Um pontinho para cada pontinho da base, tá? Eu vou fazer aqui os meus e aí eu retorno com vocês, tá joia? Pessoal, voltei. Ó, eu acabei esquecendo de colocar o marcador aqui, me empolguei e esqueci. Se aconteceu isso aí com você também, não se desespere. A gente consegue ver aqui, ó, a diferença da altura do ponto. Então, aqui indica que é o primeiro, esse aqui é o primeiro ponto dessa carreira que a gente fez, só deixando a primeira alcinha aqui pra fora. Tá joia? Não se desesperem. Agora a gente vai pôr o marcador aqui, tá? Pra gente já não esquecer. E agora, a gente vai fazer o seguinte padrão, ó. A gente vai colocar 13 pontos sozinhos, tá? Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos sozinhos, correto? E agora a gente vai fazer um aumento. E a gente vai fazer dessa forma 13 pontos e um aumento mais 2 vezes, tá? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Pronto, pessoal. Essa carreira de 13 pontos e um aumento, eu já finalizei, tá? Então, a gente repete 13 pontos e um aumento por 3 vezes. Agora, a gente vai fazer aquela diferença para ele não ficar com aquelas pontas novamente. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos. Agora a gente vai fazer um aumento. E agora a gente vai fazer 14 pontos, tá? E aí, no final, vai sobrar 7 de novo, igual aconteceu aqui embaixo. Lembra que a gente fez 2 e um aumento e no final sobrou 2? E a gente completou a carreira de 4 e um aumento. Aqui vai ser a mesma coisa, só que com 7 pontos, tá? Então, aqui a gente fez 7 e um aumento. Agora, a gente vai fazer 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E agora a gente faz aqui um aumento. A gente vai repetir esses 14 pontos novamente, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ok? E de novo, um aumento.
E agora sobrou 7 pontos até aqui. A gente vai fazer esses 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Porque a gente finalizou o bloquinho de 14 com aquele 7 que a gente havia feito primeiro. Pessoal, agora a nossa carreira vai ser bem simples. Vai ser de 15 pontos e um aumento, tá? Então, são 15 pontos corridos, um aumento. 15 pontos, um aumento, 15 pontos, um aumento, tá? Por 3 vezes a gente vai repetir isso. 15 pontos, um aumento. Tá joia? Eu vou fazer a minha aqui e eu já retorno com vocês. Pessoal, já fiz a minha carreira aqui de 15 pontos e um aumento, tá? Por 3 vezes aqui. E agora, a gente vai fazer uma carreira como aquela dos 7 pontos, só que agora com 8. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 8, volta, me empolguei aqui, 2, 4, 6, 8, aqui no 9º ponto, a gente vai fazer um aumento, tá joia? Então, são 8 pontos e um aumento. E agora, por 2 vezes, a gente vai fazer 16 pontos corridos e um aumento, tá? Eu já venho com vocês. Oi, pessoal. Ó, agora aqui sobrou aqueles 8 pontos corridos. Então, a gente vai fazer eles sem mistério. Porque aí vai juntar com os 8 que a gente fez no começo e vai fazer mais um bloquinho de 16. Tá joia? Então, aqui, ó, 6, 7, 8 pontos, tá? Sem segredo nenhum. Agora, a gente vai fazer uma carreira de 17 pontos e um aumento. 17, um aumento, 17, um aumento. Tá joia? Eu vou fazer essa minha aqui e eu venho com vocês. Pessoal, terminei aqui a minha carreira. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, sem segredo nenhum, tá? Carreirinha simples de ponto sobre ponto, tá? São 5 carreiras dessa que a gente vai fazer. O que eu indico pra vocês? Se você tá tirando o seu marcador carreira após carreira que você vai fazendo, agora você deixa ele mais curtinho aqui na frente e aí você vai passando ele assim para você saber aonde que você tá fazendo as suas carreiras, tá? Quantas carreiras você tá subindo, tá joia? Mas se você não tiver necessidade, deixa ele nessa primeira carreira para você poder subir todas as 5 carreiras de uma única vez, tá joia? Eu vou subir as minhas 5 e aí eu retorno com vocês.